fico com um pouco de inveja. Sem sacanagem. Eu entendo. Eu queria acreditar nisso, cara. Mas assim, eu consigo pensar em tantas possibilidades que por exemplo, consigo pensar em fenômenos científicos que causariam aquele tipo de Sei. emoção, Aham. que assim, nem preciso pensar muito, sabe? Saiba tudo sobre o seu pensador favorito em um só lugar. Mentes Saudáveis. E não é, ela não fica tentando me converter, mas assim, eu fico com um pouco de inveja. Sem sacanagem. Eu porque, assim, entendo o que você eu quer queria dizer. acreditar nisso, cara. Mas assim, eu consigo pensar em tantas possibilidades por exemplo, consigo pensar em fenômenos científicos que causariam aquele tipo de Sei. emoção, Aham. que assim, nem preciso pensar muito, sabe? E aí isso tudo põe, não em xeque-mate, mas em xeque, eu não consigo acreditar de verdade. E pra mim, se não for de verdade, isso é meu, particular. Se não for de verdade, não serve, sabe? Eu não consigo. Sei. É uma espécie de fé fake. Eu não consigo ser esse cara. E apesar de achar que existem vantagens em participar desse grupo, mas, por exemplo, se eu fosse um político, imagina, isso foi uma parada que o Pedro, que trabalha comigo aqui hoje, falou pra mim hoje. Que ele falou assim, cara, você conhece algum presidente, você ouviu falar de algum presidente abertamente ateu? Eu pensei um pouco, mas eu sou um tanto ignorante nesse sentido, e eu não consegui lembrar de ninguém e consigo pensar do porquê. É meio que jogar contra o próprio patrimônio, que você, em sociedades que são majoritariamente de cristãos, por exemplo, você falar que é ateu, Como o Brasil. por como no exemplo. Brasil, você tá fudido. Então, a gente tem um caso aqui que você nasceu em 85? 85. Então, quando você estava nascendo, né? Teve por aí uma eleição para prefeito aqui em São Paulo. Fernando Henrique Cardoso era candidato. Quem ganhou foi o Jânio Quadro, né? E que os analistas de então, eu lembro, né? Em 85, eu estava ainda na faculdade de medicina, eu acho. Os analistas políticos da época reputaram queda que ele teve nas pesquisas e acabou sendo derrotado porque ele disse que era ateu, o FHC. Esse é o efeito que se espera, né? Se ele não mudou de ideia, ele nunca mais tocou no assunto. Claro, não é besta, prendeu, né? Se ele não mudou de ideia, ele foi um presidente ateu que a Mas gente não teve. abertamente, né? Não, quando ele foi abertamente Deu merda. para ser prefeito, já deu merda, né? O que reforça a tua tese. Quer dizer, existem... A Dilma, por exemplo, sofreu um tanto em questão de aborto, quando ela resvalou nessa discussão de aborto. Ela pagou o preço também dessa questão. Então, tem uma... E que grande parte das pessoas ditas progressistas olha, digamos, para o povo em geral, como um bando de ignorantes, que acredita num bonde de besteira o tempo inteiro. Olha e diz, mas esse povo é muito ignorante, né? Imagina, esse povo acredita em Deus, cara. Acha que Deus age na sua vida. A maioria esmagadora dos seres humanos. E sempre alguma forma de religião, não necessariamente o cristianismo, que tem 2000 anos, Sim. especificamente. E é no Ocidente. Mas assim, a humanidade... Daqui 1000 anos, talvez não exista ciência, mas religião vai existir.